Então, Então, deixa eu, eu dar uma apresentada na Tati para quem entrou pelo meu canal e eu vou me apresentar para quem entrou através da Tati, tá bom? Porque a gente se conheceu um pouco, né? Então, bom, eu sou Alice Becker, sou presidente da Fisiopilates e sou licenciada da Polestar Pilates para o Brasil. A gente oferece cursos de formação em todo o território nacional há 30 anos. Eu ainda E tem uma equipe de educadoras, do qual a Tati faz parte. Ela é uma das educadoras que dá treinamento, principalmente na região de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, mas ela viaja também para outros estados. Aqui a gente tenta manter as viagens o mínimo possível, né? E a Tati agora vem estudando, pesquisando. Bom, depois você fala de você, né, Tati? Deixa eu falar de eu. Então, estou dirigindo a Fisiopilates e a Polestar Brasil. A gente oferece tanto eventos como cursos de formação para profissionais de Pilates, de Coraline, tá? E temos a fábrica, a primeira fábrica de equipamentos do Brasil. Eu sou a primeira professora de Pilates que rolou no Brasil, sou a pioneira também. E vemos aí trabalhando, aprofundando na qualidade, tudo. Já temos bastante gente que é dessa família Postar e todos são muito bem-vindos a virem participar. A gente oferece vários eventos e cursos menores e maiores para que você possa conhecer um pouco do trabalho da gente. E sou bailarina de formação e me formei primeiro por uma escola chamada Long Beach, que era com a Marie José Blum, em Pilates, né? Há muitos anos atrás, quando eu morei nos Estados Unidos. E depois pela Polestar, e depois fiz outros cursos, Physical Minds, Flat. A gente não para de estudar e de se interessar por esse método, porque ele é incrível. E cada mestre que eu aprendo, eu fico mais encantada. E aí hoje convidei essa coisa linda, Tati Chitão, educadora, Polestar Brasil, e ela vai se apresentar um pouquinho, falar, né? E falar do que você veio fazer aqui hoje. então, na realidade, quando eu fui procurar o Pilates há muito tempo atrás, 2004, por aí, eu fiz um workshop com cada pessoa. Fiz com a Elaine, fiz com a Inélia e fiz com a Alice e me apaixonei com a Alice. O movimento era mais limpo, era mais o que eu acreditava de mover, com liberdade, com disponibilidade, com precisão, com cuidado que o corpo merecia. Então, depois que eu fiz aquele workshop com ela, eu falei, não, é essa linha de Pilates que eu quero seguir. E vim, desde 2005, fiz a segunda turma de Porto Alegre com o Rafa, e segui na minha prova. A GEL me convidou para ser parte da equipe de mentores, então desde 2007, 2008, eu faço parte dos mentores em treinamento. De 2009 em diante, eu acompanhei todas as etapas de certificação, porque eu gosto de movimento, e quando a gente pega pessoas que estão se preparando para mover... Eu caí, não? Quando a gente pega A pessoas que estão minha... se preparando... eu achei que tinha caído. Ué, o que houve com a minha imagem? Ah, foi a câmera, Alice. Ai, pede aos adolescentes. Me ajuda Hoje, aqui. hoje os universitários vão estar aí. Já sei o que foi. A câmera virou para a tela. Já achei, filha. Obrigada. Minha criança. Então, quando a gente olha movimentos mais precisos de pessoas que estão se preparando para se certificar, o olhar da gente aprofunda muito mais e o conhecimento que a gente ganha é muito valioso. Então, eu devo tudo isso à Fisiopilates, a Polestar, todo o meu conhecimento, toda a minha busca por desenvolver mais, cada vez mais o meu olhar e a minha capacidade de ajudar os outros a terem qualidade de vida e desenvolver os seus corpos da maneira mais próxima de um conforto, de uma precisão e de manter a sua saúde mesmo, né? Então, a gente não vai falar hoje aqui de treinamento no sentido de performance, mas a gente vai falar no sentido de performance para buscar qualidade, para integrar todos os sistemas e para fazer com que o corpo fique mais saudável. E estando mais saudável, ele fica mais longevo, ele resiste mais a doenças. Então, a gente vai estar fazendo mais uma busca de qualidade de vida para a proteção de todos os sistemas do corpo, né? Então, quando eu comecei a estudar Pilates, eu já me encantei e eu tenho várias frases de Joseph Pilates, do livro dele, que vem completamente de acordo com o que a gente está estudando hoje na fáscia. Então, ele já falava sobre essa conexão que o corpo tem, sobre essa forma que o corpo tem de mover, de uma coisa estar interligada na outra, da saúde geral fazer parte de uma rotina, de uma filosofia.
Então é muito legal quando a gente vê que uma pessoa que desenvolveu uma técnica há muitos anos atrás estava tão atual com as pesquisas que a gente tem hoje, porque o corpo é um só, né? E Sim. basta a gente querer perceber ele, estudar ele para perceber que todos vão convergir, as técnicas todas vão convergir no mesmo local, porque o corpo trabalha de uma única forma, né? E cada vez isso me encanta mais, e é isso que a gente veio conversar hoje um pouquinho. Eu sou educadora física, né? Então gosto muito de movimento, gosto de mover. E o movimento traz essa felicidade para o corpo e essa capacidade da gente superar os obstáculos. Então, Todos, né? Os de dentro e os de de fora. fora, Os exato. internos e os externos. É malhando que a gente fica forte para aguentar essa quarentena também. Exato, exato. Forte internamente de espírito, né? Para a gente não entrar É. numa bad aí. E você botou o seu tema, né? O que é o sistema facial. Isso. E colocou 3 tópicos primordiais, que vão ser quais fatores que influenciam a densificação da fáscia, os tipos de corpos e diferentes abordagens dentro de um treino pensando em fáscias e como avaliar o aluno e compreender suas necessidades, né? Exato. Queria que você desse uma abordada nisso, em cada um dos tópicos, e queria que a gente se planejasse para deixar um tempo para perguntas, né? No final, para as pessoas poderem tranquilo. tirar dúvidas e tal. Eu vou tentar ser bem sucinta, assim, depois a gente, se rolar um interesse, a gente mais além faz uma outra conversa com mais profundidade. Tá Então, o bom. que é importante eu saber hoje? Assim, o sistema facial, durante muito tempo, ele foi negligenciado, né? Então, quando a gente ia olhar na faculdade mesmo os corpos, as pessoas já tinham tirado todo o tecido facial porque a gente achava que ele servia só para fazer uma moldura, para deixar uma forma no músculo, nos órgãos e tudo mais. Hoje a gente sabe que esse tecido, o corpo ele não é dividido em partes como a gente faz anatomicamente para estudar. Ele é um contínuo. E essa continuidade de tecido e de estruturas, ela vem desde o embrião. Então, quando o embrião está se formando, do centro, daquela camada central, é que nascem os braços e as pernas. Então, os braços e as pernas estão ligados às vísceras. Então, quando a gente está trabalhando braços, pernas, tronco, a gente está fazendo um movimento de todos os órgãos ao mesmo tempo, no sentido de cura. Então, o que é importante a gente saber quando a gente pensa em sistema facial? Que o tecido, quando o bebê nasce, ele é só camadinhas. E é a reação do corpo com o meio é que vai fazer com que o tecido fique um pouco mais denso, um pouco menos denso, e que ele vá criando as funções dele dentro do corpo. Então, se o bebê nunca ficou em pé, ele não vai ter a banda lateral da perna com mais aponeuroses, com mais fáscia densa. Ele vai precisar ter talvez os braços mais rígidos se ele só ficou na posição de quadrúpede. Então, é a relação do meio que faz com que o tecido se adapte. Então, a fáscia, ela, em 2007, 2008, tanto Robert Schleip quanto o Antônio Stecco e Luigi Stecco falavam que era um sistema de uma adaptabilidade muito rápida, muito fácil. Então, se ele tem uma adaptabilidade muito rápida, é bom, porque a gente pode treinar ele de uma forma eficiente, rapidamente. Mas se eu não tenho atenção a esse sistema, eu posso prejudicar ele rapidamente também. Então, é esse o cuidado principal. Por isso que eu botei num dos tópicos ali. Eu vou falar um pouquinho só sobre fáscia superficial e profunda, só para distinguir bem isso. Eu só vou botar, que eu tinha dito, uma imagem aqui, só para a gente entender o que é a fáscia superficial e o que é a fáscia profunda. Ok. Só para quem nunca viu, ter a chance de olhar. Então, aqui, ó. Essa aqui é a fáscia superficial, ó. O que é a fáscia superficial? Isso aí são lâminas do Antônio Stecco, tá? Do livro deles. Então, o que essa lâmina faz? Essa fáscia superficial está envolta em gordura. E essa fáscia superficial está mais em contato com a pele. A função dela é emoldurar, envolver os vasos e os nervos. Porque o nervo ele não tem elasticidade nenhuma. Se ele não tivesse dentro de um tecido facial, ele não conseguiria caminhar como ele caminha pelo corpo. Então, ela tem uma camada de proteção e de organização desses sistemas. Então, quando a gente fala em densificação,
vai ser essa capacidade. Deixa eu passar só para a face profunda aqui. E essa aqui é a face profunda. Vê como elas são bem diferentes? Então, aqui é a face profunda. E ela tem fibras que correm num sentido cima e baixo, lado e outro, frente e trás. Então, ela é 3 camadas sempre. E a face profunda, a capacidade dela é de adaptação. Eu vou tirar agora para voltar para mim. Então, a capacidade dela, da face profunda, é de adaptação. O que ela precisa? Ela precisa deslizar uma camada na outra. Ela não é elástica, como a face superficial. A face superficial ela chega a ser mais elástica que a pele, para poder fazer todos aqueles vasos, aqueles nervos ficarem dentro dela com uma capinha de proteção para fazer aquele movimento acontecer. Então, toda vez que eu toco na minha pele, bem suavemente, eu estou tocando na face superficial. Quando eu aprofundo um pouquinho o meu dedo e eu sinto o meu músculo, eu já estou na face profunda. Então, o espacinho entre elas é muito pequeno. Então, o que eu preciso saber? Que nas articulações, onde eu não tenho tanta camada de gordura, eu tenho muito mais fácil de aderência, de grudar uma camada na outra. Então, toda vez que eu não movo alguma articulação ou que eu movo ela excessivamente, eu desencadeio a mesma ação de densificação, de aderência. E isso vai trazendo rigidez ao meu corpo, isso cada vez vai friccionando mais, e cada vez que eu fricciono bem essas camadas, eu vou trazendo colágeno para ali. Quanto mais colágeno, mais denso. E aí a gente vai desencadeando uma bola de neve, que cada vez, quanto mais eu acho que eu estou ajudando, mais eu estou atrapalhando. Então, por isso a importância de conhecer esse sistema. Por isso, assim, o que faz esse sistema ficar denso? São vários fatores. O excesso de movimento, mas excesso mesmo, assim, de trabalhar só. Quem só faz abdominal para frente, vai ficar todo preso na frente, como se fosse uma cola de tanto colágeno. E atrás não vai ter força, não vai ter estímulo. Então, por isso a importância daqueles abdominais que eu vou até a frente e depois eu vou até trás, que eu cruzo para um lado e depois eu cruzo para o outro, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então, toda vez que eu pensar isso, com circunduções, a gente vai fazer através do kneeling catch hoje, esse trabalho de movimento do tórax para expandir em todas as frentes. Então, toda vez que eu vou estimular um corpo, qualquer que seja, a primeira coisa que eu preciso olhar para ele é onde não está movendo. Porque... Roger, tu vem aqui rapidinho. Eu só vou pedir ajuda aos universitários, Alice, rapidinho, para mostrar o porquê que isso é importante. Aqui. Segura aqui. Então, olha lá. Aqui está o meu tecido facial. Eu vou puxar ele aqui com a perna. Consegue enxergar? Sim. Ótimo. Se eu tenho ele bem esticadinho, que é onde eu tenho uma tensigridade boa, quando eu bater em qualquer parte do tecido, eu vou estar fazendo reverberar movimento para todos os lados desse tecido. Se em algum momento eu tranco o meu tecido e eu for bater, eu já não tenho mais. Ó, a carga vai vir até aqui e não vai mais passar além da minha mão. Percebe? Sim, se tiver um nó no meio do caminho, né? Exato. Eu vou trazer movimento até o nó. Esse movimento vai bater no nó e vai voltar para onde eu comecei o movimento. Por que isso é importante? Porque se eu não entendo de onde não está movendo e nunca mando de forma gentil estímulos para que aquela parte do meu corpo que não está movendo comece a ganhar espaço e comece a mover, digamos que eu tenha esse nozinho lá na minha coxa. Toda vez que eu pisar no chão, o meu estímulo de carga vem até a coxa e volta até o pé. Ela não chega na pelve, ela não chega no abdômen, ela não transfere para a cabeça. O corpo ele funciona como se fossem ondas. E aí, se eu tenho esse nozinho ali e eu nunca desfaço esse nozinho, daqui a pouco, de tanto repetir, numa corrida que eu vou fazer, eu vou romper fibra. Eu vou fazer uma lesão no joelho, eu vou fazer uma lesão em alguma articulação próxima ou distal daquilo ali, porque o estímulo que deveria passar por todo o meu corpo, transferir carga para todo o corpo e distribuir o tanto que cada parte do corpo fosse fazer, não vai estar mais presente. Então, é fundamental eu entender como o corpo fica denso. E denso não quer dizer tenso. Denso quer dizer isso. É porque assim, a face profunda está aqui e ela desliza.
No meio dessa face, existe uma face que chama face areolar, face frouxa, e, interstício, são vários nomes para a mesma coisa. E ela é uma face mais aquosa, ela é tipo um gel. E se esse gel começa a ficar mais cristalizado, aí é que a gente tem a densificação. Então, não tem a ver com fibrose. Fibrose é outra coisa. A gente está falando de densificação, de uma camada não ter mais a condição de transferir carga, porque ela congela, ela vai começando a trancar. E se esse deslizamento não acontece, eu vou começar a potencializar a carga onde eu não quero. Porque toda vez que eu tenho um nozinho, dependendo de onde ele fica, o meu estímulo que vinha para cá, que deveria passar por esse dedo aqui, vai começar a fazer uma refração e vai vir para esse. E o movimento que eu estou achando que eu estou desencadeando aqui, eu estou jogando para lá. E sem perceber, eu estou jogando carga no lugar errado, bate e volta, e a lesão vai aparecer. Eu não sei se ficou claro que eu tinha todo um embasamento de lâminas teórico para a gente chegar nesse pontinho. Eu acho que simplificando assim, unidos venceremos, né? Se a gente distribui adequadamente as forças, ninguém fica sobrecarregado e o corpo fica funcional e mais livre, né? Exatamente. Carrega menos caixa pesada nas costas. Então, e como é que a gente percebe isso assim? Então, quais são os fatores que vão deixar o corpo ficar denso? Pensamentos. Então, os pensamentos, a Robert Life está trazendo muitos trabalhos em cima disso, que tudo que a gente pensa e todas as nossas emoções estão guardadas no sistema facial. Então, se eu sou uma pessoa muito negativa ou se eu sou uma pessoa muito estressada, a gente está num momento de viver um estresse muito forte, muito presente, se a gente está num momento muito deprimido, tudo isso vai fazer com que nosso tecido fique mais rígido. Então, a percepção do aluno, quando o aluno chega na aula, planejei uma super aula com um monte de salto, com um monte de coisa, e o aluno chegou tenso, não dá. Não dá essa aula, porque a gente vai machucar esse aluno. Então, o que eu vou fazer? No final da aula, quando ele já estiver solto, eu posso dar essa aula que eu tinha planejado, porque eu pensei tanto nele, ia ser uma aula tão gostosa, mas eu preciso primeiro preparar esse tecido para ele ficar relaxado, para ele ganhar espaço, para ele permitir que aquela carga não seja carga excessiva, não seja gota d'água, para que ele se lesione. Então, pensamento, a parte emocional traz isso, o excesso de movimento faz isso e a ausência de movimento também faz isso. Qualquer parte do corpo que a gente não está usando, ela vai ser um foco de densificação. Tati, eu posso fazer uma pergunta já? Claro, claro, com certeza. Nosso mestre Brent Anders sempre falou que é melhor se mover mais e errado do que não se mover. Como é que você vê isso, né? Já que as duas coisas são prejudiciais. Isso, é porque na realidade, eu acredito assim, essa questão do certo e errado, a gente fica muito pensando na biomecânica. E nem sempre a mesma biomecânica vai ser desenvolvida nos corpos por causa dessas densificações e por causa do estilo de vida que cada pessoa propôs para a sua vida, até aquele determinado momento onde ela vai nos encontrar e vai ser feliz eternamente, né? Sim. Então, o mais importante quando a gente pensa em movimento é qualidade, no sentido de prazer, de conforto, de permitir que o movimento aconteça sem o julgamento, porque o julgamento também vai criar uma tensão excessiva que a gente vai começar a mover o braço com tanta rigidez que eu não vou trazer um conforto para aquela articulação. Aquela conversa que a mão precisaria ter com o ombro com o peito com a pelve com os joelhos e os pés, não vai acontecer. Porque a gente parou essa conversa aqui, num pensamento de que aqui tem que estar perfeito. Então, o perfeito, o que é o perfeito? O perfeito é o que é confortável, o que é possível para aquele corpo naquele dia. Pode ser e o que te dá prazer, né? E o que te dá prazer. Exato, porque o extremo oposto também acontece. Sensações positivas, sensação de bem-estar, pensamentos positivos de que eu sou capaz de fazer. Então, movimento com reforço, como é que é? Reforço Movimento positivo. A frase do Brent, daqui a pouco me vem ela inteirinha. De movimento, experiência positiva de movimento. Ah, tá. Então, quando a gente tinha aquela frase experiência positiva de movimento, ela é grandiosésima,
Porque ela nos traz exatamente isso. Eu vou fazer o que o meu corpo me possibilita naquele momento, respeitando os meus limites e aprendendo a conhecer os meus limites para não me machucar. Então, se toda hora que eu estou movendo, eu estou tendo prazer, eu estou tendo conforto, estou tendo maciez. Oi, gente querida. Pereira, você também veio, que lindo, que bom. Uma preciosa, né, essas informações. Então, a Tati estava respondendo algumas perguntas. Eu consegui anotar mais uma. Se cicatriz entra naquela história do nozinho que você estava falando, tá? Perfeito, E perfeito. se teve perguntas depois, gente, façam de novo, tá? Porque as perguntas se perderam e a Jeca aqui não anotou, tá? Teve um monte de pergunta bacana e aí eu comecei a ficar estressada com o tempo e queria deixar você falar, mas ao mesmo tempo não quis te interromper. Tive que te interromper. Você quer Não, mas continuar tá falando bem. o que você estava falando, Tati? Ou você terminou o Não, assunto? é que eu fui pegar o carregador e meio que me perdi agora, Alice. Mas A a gente... cicatriz é uma coisa importante mesmo. Tá, então Sim. vamos lá. Toda vez que eu tenho uma cicatriz, principalmente assim, o que eu preciso saber quando o aluno chega para mim com uma cicatriz? Foi um atendimento de emergência? Por que isso? Porque às vezes, dependendo se o procedimento foi de emergência, o médico não consegue costurar camada a camada. Ele costura todas as camadas juntas. E quando ele costura todas as camadas juntas, aquele tecido não volta a ter a mesma plasticidade que ele tinha. Tá? Então, a gente pode minimizar o estrago da comunicação, mas a gente não volta a ter comunicação plena se foi costurado todas as camadas. Agora, eu não me lembro, eu faço tanto curso, mas eu acho que foi o Antônio Stecco que comentou que quando costura camada a camada, depois eles tiveram que abrir um corpo, porque eles fazem muita dissecação lá, a família Stecco, né? Então, eles abriram o corpo de uma pessoa que tinha a recém sido operada, alguma coisa assim, eu não me lembro agora o tempo. E a face estava plena, porque ela se recompõe muito rapidamente. O tecido, às vezes, os outros tecidos, eles demoram um pouco mais, mas a face, ela se recompõe muito rápido. Como ela tem essa velocidade de plasticidade em relação ao que ela está acontecendo. Então, o que eu preciso? Quando eu tenho uma cicatriz, eu tenho que, primeiro, o quanto antes eu puder e for liberada para isso, fazer pequenas massagens ali no lugar, no sentido de suavizar, de hidratar, não de estimular que vá mais. Porque a cicatriz, o que acontece? É o colágeno tipo 3 que vai ali para aquela região para recuperar aquele corte que foi feito. E o colágeno tipo 3, ele não é elástico. Então, dependendo da onde, principalmente se é membro inferior, então, porque o membro inferior já é pobre em colágeno elástico. Né? Então, eu preciso ter um cuidado a mais para que aquela cicatriz, aos poucos, ela comece a dissolver. E aí depois eu vou trabalhar conforme... Normalmente, quando é uma cirurgia organizada com tempo e tudo mais, o médico ele tem esse cuidado de costurar camada a camada e não vai te trazer um dano irreversível, alguma coisa que tenha que se preocupar. Agora, se entrou numa emergência, se aconteceu um acidente muito... E aí a pessoa foi e fez só para te salvar, aí eu não sei mais te dizer até que momento, quanto tempo duraria para recuperar essa tua cicatriz. Não sei se eu respondi. Acho que sim, é uma coisa que a gente assim, não tem respostas para tudo hoje em dia também, né? Porque querer Sim. é poder, a mente, a crença de cada um. Sim. Né? Claro que fica mais difícil com a idade, fica mais difícil a depender da lesão. A cicatriz é uma coisa mais difícil do que uma tensãozinha qualquer. Mas Sim. tudo se molda até o momento que a gente morre. Exato. Estamos nos moldando até a última respiração, né? E a cicatrização, se eu sou aquela pessoa rígida, eu vou ter uma cicatrização rápida e vou ter uma cicatrização com mais tendência a queloide, né? Com mais tendência a ficar... Sim. E se eu sou uma pessoa móvel, se eu já tenho um tecido mais trabalhado, se eu sou mais aquele tipo da dançarina, a minha cicatrização é mais lenta, mas quando ela cicatriza com mais elasticidade, com mais plasticidade, não fica tão fechada a cicatriz. Uhum.
Mabel, eu não sei se você fez uma pergunta ou se você está dizendo alguma coisa em relação à fibrose. Primeiro você fala se tem aderência na cicatriz, aí eu não entendi se é uma pergunta ou se é uma resposta. Sim, E sim. depois ela pergunta alguma coisa se acontece fibrose é porque tem aderência. Acho que você está afirmando, né? Não está perguntando. Alguém mais tem alguma pergunta? Ela pergunta: a cicatriz deve receber micromassagens ou evitar a aderência, mas não garante porque depende do genético Isso, também, mas aqueles ajuda. tipos de pessoa, exato. Tá. Mais alguém, gente, quer aproveitar a Tati aí para perguntar coisas, tirar dúvidas? Então, eu queria falar uma coisa, Alice, enquanto ninguém Vai, pergunta. Tati. Ótimo. O Ótimo. que que é, o que que é importante a gente pensar quando a gente está fazendo alongamento, tá? Então, o que que Hum, acontece, assim, como a face, ela é muito plástica e ela responde ao que a gente dá para ela de carga, quando a gente tem no Pilates e nas outras ginásticas as descargas de peso em membro superior, a gente tende, se eu faço durante muito tempo isometria, isometria, sabe que todo mundo está com essa mania de prancha e ficar isométrico na prancha 400 horas, né? Para ganhar abdômen, para fazer. Então, o que que acontece? Que se eu fico muito tempo com o meu braço em isometria, depositando carga nele, e depois eu não faço alongamentos pulsados de soltura e de volta para esse efeito rebote, o meu braço vai ficando denso. uhum. Porque assim, ó, as fibras do tronco e dos membros superiores são mais elásticas que as fibras da perna. Aí a gente não sabe quem veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Se elas são mais elásticas porque elas não têm essa carga e elas se adaptaram a fazer outras coisas, ou se elas são porque são. Eu acredito, mas aí é meu pensamento, de que se a gente andasse de 4 apoios, as duas, tanto o membro superior quanto o inferior, seriam menos elásticas, por causa da carga que a gente vai promovendo e o corpo reage a essa carga. E nem Então, se eu... sempre, né, Tati, a Oi, desculpa. densidade é ruim, como você falou. Não, não, Ela de é forma alguma. necessária para eu ter força nos braços, poder Exato, para eu transmitir carga, com Isso. certeza. Uma Apoiar pessoa a muito... queda, né? Aparar a queda. Eu tenho que ter força, eu tenho que ter densidade nos braços. Se eu Exato. for só, né, livre, Não, também não é uma exato. dose, né? É, tanto que Exatamente todas essa. as partes do corpo têm que ser trabalhadas de todas essas formas, né? Do alongamento, da hidratação ou do estímulo através do rolinho. Precisa ser trabalhada através da tonicidade, que são os movimentos que vão me dar essa capacidade de transmissão de carga também, para eu poder jogar. Mas o que é importante é isso, assim, se eu for fazer um alongamento de membro inferior, eu posso ficar estático, porque a minha perna já é mais densificada. Agora, se eu for fazer, toda vez que eu vou fazer alongamento de membro superior, eu ficar estático, e eu faço prancha, e fico estático, e faço prancha, e fico estático, talvez eu vou perder essa capacidade de organização que eu tenho em membro superior. Tá? Massa. Então, um cuidado disso, assim, desses alongamentos mais pulsados, de deitar no rolinho e fazer palma da mão para baixo, palma da mão para cima, enquanto eu vou levando as mãos pelo chão. Tudo isso vai fazendo com que a minha cintura escapular não enrijeça, não perca a mobilidade importante dela ter. Ótimo. Tem uma pergunta sobre a liberação com a centopeia. Tem uma pergunta sobre alongamento dinâmico. Ótimo. E o que faz um exercício ser considerado facial? Aí depois tem mais. Vamos ver até onde a gente vai. Então, a centopeia ela é excelente, mas ela entra justamente naquilo que a gente estava conversando. Eu amo a centopeia, eu tenho uma centopeia aqui em casa. Quando volta e meia dá uma briga, porque todo mundo quer deitar em cima, né? Então, o que a centopeia faz? Se o meu corpo permite aquela tensão, digamos assim, uma pessoa fibromiálgica não vai deitar na centopeia com conforto. Porque aquele corpo está irritado demais para poder ter aquele acesso, porque a centopeia ela é macia, mas ela não é macia o suficiente para uma pessoa que tenha um corpo, uma pele, um tecido que já está irritado. Já Então, sofrido. isso, ela vai funcionar bem para liberar, é excelente fazer, principalmente os rollovers em cima dela, se eu posso fazer rollover, é fantástico, a gente vai sentindo direitinho toda a coluna voltando e quando sai da centopeia e faz um rollover fora dela, vai sentir muito mais o prazer de mover, porque a gente ganhou essa capacidade de transferir carga. Mas eu preciso saber, de novo, quem é essa pessoa, se ela sente dor ali. Então, todo o rolinho, bola,
almofadinha. Vão ter pessoas que vão precisar só de almofada. E vai ser muito almofada. Porque qualquer coisa já está deixando aquele tecido incomodado. Então é E às mais isso, vezes, conhecer. Tati, se ela mexer um pouco antes, rolar para um lado, para o outro, fazer um bridge, uma ponte, pode ser que depois esse tecido Consiga. consiga Perfeito. deitar numa centopeia. Eu Quanto a... gosto muito... Oi, desculpa, Alice, pode falar. Não, pode ir, pode ir. Pode ir. É só continuando as perguntas aqui, que estão muitas. Tá. Deixa eu só ver aqui como é que eu vou fazer, porque eu tô com o carregador aqui. Peraí que o Roger segura aqui um pouquinho para mim. Eu gosto muito da sequência do Alexander, tá? Um pouquinho mais para trás. Bem pouquinho mais para trás aqui. Pronto. Que então no quadrúpede, né? Quando a gente está falando em ganhar espaços em todas as direções. Primeiro eu preciso entender que a minha mão precisa ficar no chão e que os meus dois pés precisam desencadear uma força. Percebam aí, façam aí, sobe um pouquinho. Aí, perfeito. Quando eu estou só apoiada no chão, a tendência do meu corpo é descansar nas minhas articulações, né? Quando eu realmente faço uma pressão da parte anterior do meu tornozelo contra o chão, automaticamente o meu abdômen assume o exercício. E o Alexander tem uma série maravilhosa que é assim, ó, arredonda bem. Então eu estou ganhando todo o espaço lá atrás, posso ficar por algumas respirações lá. Depois eu vou para o extremo oposto. Aí eu centralizo e trago a orelha para perto do pé, abrindo bem essa lateral. Depois trago a orelha para perto do pé, abrindo bem a lateral. E mantenho a mão no chão, giro o máximo que eu posso girar. Eu dei E na aí minha vou aula cruzar. Ontem. É maravilhosa, né, Alice? É. E vou chegar lá no chão, relaxando o peito dentro do corpo. E aí depois eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Se a gente pensar nessa série, o que está acontecendo? Imagina que o meu tronco é uma laranja. O corpo da gente são várias fatias de laranja. É assim que eu planejo o tempo todo a aula dos meus alunos. Então, eu tenho várias fatias de laranja e eu quero mover essa laranja para tirar suco de todos os gomos dessa laranja. Que delícia. É muito gostoso. Então, quando a gente está fazendo todo esse quadrúpede, em todos esses planos, essa laranja central, que vai comunicar braços e pernas, vai começar a fazer todo esse trabalho. Aí entra o gyrotonic também, com todos aqueles espirais e os círculos. Então, isso a gente faz. E quando a gente faz sit push through, front, faz circundation, a gente está passando por todos esses ladinhos da laranja. E por que não fazer um sit push through deitadinho em cima de uma bola, deitadinho em cima de um rolo, passando por todos os lados da laranja, confortavelmente. Então, às vezes, a gente fica preso no trabalho da fáscia, achando que fáscia é passar o rolo e girar. Sobe um pouquinho, passar o rolo e girar para um lado e para o outro, ou que fáscia é só liberar. E não, porque a gente acessa a fáscia através do movimento. A fáscia profunda está colada no músculo. E o músculo, 30%, no mínimo 30% das fibras dele são conectadas ao tecido facial e não ao tendão. E para ter uma ideia, assim, o glúteo máximo e o deltoide, 80% das fibras estão conectadas ao tecido facial. Olha só. Então, é muito grande a relação que ele tem com o tecido facial. Então, pensa bem, se eu contrair o meu bumbum ao extremo, o que vai acontecer? Ele não vai deixar mais ninguém mover. Sim, trava tudo. Porque ele puxou todo o sistema para ele. Então, lembra quando a gente falava lá, preciso usar um pouquinho, mas não é tantão? Porque todo o sistema se desorganiza quando eu usar um tantão. Então, por isso eu não quero escolher que músculo eu quero trabalhar. Eu quero ter conforto no meu movimento e permitir que todas as áreas trabalhem o mesmo tanto. Porque os nomes dos músculos só estão ali para a gente aprender a função deles, entender onde eles estão, onde é que eles não estão. Uma forma didática, mas o corpo ele é um só. E ele não tem espaço vazio, ele tem líquido entre esse corpo e a gente tem que estar mexendo nesse líquido para poder estar fazendo isso transformar em tensão e eu conseguir crescer e ganhar espaço e proteger as articulações. Tati, eu acho que você já respondeu sobre o alongamento dinâmico, porque é exatamente isso aí, né? Você vai estar alongando na medida em que você afasta extremidades, aproxima extremidades em várias direções, tá, gente? Principalmente usando bem as laranjas, né? E eu acho que o que faz um exercício ser considerado facial
essa resposta? É mais ou menos isso que você está dizendo? Você quer focar, dizer mais alguma coisa sobre isso? Isso, na realidade, quando a gente pensa... Pode falar. Peraí, que deu um... O que Então, faz um exercício ser considerado um exercício facial e como melhorar essa densidade também. Então, se a gente quer botar assim, dar nome aos bois, eu preciso ter rebote elástico, que é o negócio dos saltitos, ou saltitos com os braços mesmo. Uhum. Eu posso saltitar usando várias amplitudes, sobe um pouquinho mais, Lídia. Tá? Então, o saltito, ele é um exercício facial. Ele não é... É porque a gente tem a mania de pegar uma caixinha e botar uma coisa dentro de cada caixa, né? Todos os movimentos, eles são também de outras modalidades. Eles não são de um treino facial. Mas se a gente quer treinar o sistema facial, a gente tem que ter rebote elástico. A gente tem que ter a parte de sentir. Então, eu vou ter que ter um momento que eu vou prestar atenção no que eu estou fazendo, desenvolver o caminho, entender o que eu estou fazendo. Então, a parte mais sensitiva de levar os pés junto com os joelhos. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu esteja fazendo isso. Ó. O meu pé vai, o meu joelho vai, minha perna vai, e eu volto, volto, volto. E eu vou... Então, eu estou definindo caminhos que eu quero usar com o meu corpo. Então, eu vou trazer a percepção disso, porque a face, todos os mecanorreceptores estão na face, então ela tem a comunicação com o cérebro de movimento constante. Então, Pilates, quando a gente está fazendo, a gente não tem que estar concentrado no que a gente está fazendo, a gente está fazendo um movimento facial. Alongamento, eu preciso de stretching no sentido de mudar as direções, fazer pandiculações, que são esses movimentos dos gatos, de espreguiçar e de voltar. Então, eu vou estar fazendo isso. Abrir e fechar, né, Tati? Isso, fazer com que o meu corpo volte a ter uma sensação de molas. É isso que a gente quer ser ágil. A gente não quer um corpo todo duro, rígido, trancado. Eu quero ter capacidade de, se caiu uma coisa ali, eu pego, se caiu a outra lá, eu pego, e eu consigo ir para trás e para frente, para qualquer lugar. Alice, eu te vejo direitinho. Eu me lembro uma vez eu fui fazer uma aula contigo lá em Ondina, e tu fez exatamente isso. Acho que tu tinha recém voltado lá do Hurting. A gente fez a aula, lembra do Hurting, sobre o aterramento e usar os pés no chão e não sei o quê. E eu lembro direitinho desses movimentos que a dança traz e que são muito faciais. Eles precisam ter leveza. Eu não posso ter Se eu quero fazer um exercício facial, eu preciso estar macia, eu preciso estar leve, eu preciso estar organizada. E a hidratação é fundamental. Então, final de aula, eu preciso hidratar. O que eu não posso fazer? Excesso de saltito. Né? Então, eu preciso ter uma fase de saltito, um período para hidratar aquilo que eu fiz por causa daquilo que eu expliquei lá anteriormente, né? E quando eu começo, quanto mais idade eu tenho, menos líquido eu tenho no corpo. Uhum. Então, por que as crianças são mais saltitantes? Porque elas têm muito líquido no corpo. E a gente vai envelhecendo e vai perdendo esse líquido. Ou porque está fazendo mau uso dele, ou porque está estressado, ou porque não está fazendo uso nenhum de nada. Então, ano passado eu assisti uma palestra também do Antônio, que ele dizia que a ciência ainda não comprovava se a gente ficava velho porque ficava velho, ou se a gente estava envelhecendo porque estava deixando de usar. Uhum. Então, eles estavam ainda com essa pergunta em aberto. E que pergunta grandiosa que a gente pode fazer com os nossos alunos de Pilates, né? Vamos provar que é porque a gente estava deixando de usar. Vamos continuar usando e usando bem o corpo. Então, não sei se a gente consegue ser tão né, idealista nesse sentido, mas que com certeza retarda. O que a gente escuta muito das pessoas em geral é assim... Em geral, vamos usar o exemplo que você usou agora. Bailarino faz muito trabalho facial, porque é a essência da dança fazer. Exato. Né? Tem algumas danças que não, mas no geral, e principalmente os bailarinos mais contemporâneos, que exploram dinâmicas, mãos no chão, braço, essa coisa mais assim, não é uma coisa dura, rígida como o clássico traz, que traz umas coisas faciais, mas outras
não são, né? São mais Sim. de densificação mesmo. Normalmente as pessoas dizem que tem uma tendência das bailarinas ficarem mais jovens fisicamente. A aparência, elas não aparentam a idade que têm, digamos, né? Aham. Então, é como se tivesse mesmo uma manutenção dos tecidos mais deslizantes, mais fluindo, mais os líquidos, toda a química do corpo, porque é muita exploração de movimento em todas as direções e de muitas Perfeito. formas, né? Mas lógico que um dia vai morrer, então Mas vai morrer bonita. vai morrer o mais saudável possível, mais jovem nesse sentido de Aham. vigor, saúde, das coisas estarem aí ainda funcionando dentro de um sistema, né? Tem uma pergunta Sim. aqui da Mariana, que ela perguntou como melhorar a densidade, depois se a flacidez da pele tem a ver com essa pouca densidade. É que na realidade, assim, ó, a pele, quando a gente vai falar de pele, a gente está falando de elastina e colágeno. A elastina, o que chegou para ti, vai continuar. A elastina não muda ao longo do tempo, segundo a Divo. Eu não sou pesquisadora disso, tá? Isso foi uma informação que eu tive num curso. Então, o que a Divo diz? Que a elastina está ali. A configuração dela é a mesma. Então, esses cremes com elastina, não sei o quê, esquece porque ele não vai dar resultado. O que a elastina fica é hidrofóbica. Ela não consegue mais receber a água. Então, a pele ela tem muito mais outros componentes que não somente o colágeno. A gente sabe que a estimulação... O que faz eu ter colágeno? Voltando lá. Movimento faz eu levar colágeno para onde eu quero. Estimulação faz eu ter colágeno. A Gal hoje deu uma aula toda de jaroquinese, esfregando a Que tem pele com toda toalha, isso, com a mão, de massagem de esfregação, rosto. ótimo. As massagens todas fazem eu ter colágeno. E tem a questão genética também, porque tem peles que Sim. vão ter um tanto a mais, um tanto a menos, mas a relação da pele tem mais com esses dois sentidos. O que eu sei agora, não estudo isso, é que a elastina, ela é o que é. Tu não ganha mais nem perde mais. O que ela vai ficando é hidrofóbica, ela não vai tendo condição de se ligar à água. Mas às vezes também não está tendo água disponível, né? Porque não é só o que eu bebo, é o quanto eu consigo disponibilizar por causa desses tecidos todos que precisam se Sim. conversar. E sobre a yoga e fáscia, quais os benefícios que você vê, Tati? Tem uma pergunta É, da Mabel. na realidade, assim, Mabel, o movimento da yoga e do pilates, ela é já em extremidades. O que a gente precisa para um efeito rebote bom? Quando eu vou pensar num atleta que vai lançar um dardo, ele vai no extremo dele e aí ele lança. Então, dependendo do tipo de yoga, eu não sou muito especialista nisso, mas dependendo do tipo de yoga, a gente tem esses efeitos amplos e eu me mantenho lá e pulso muito. Uhum. Isso é uma forma de estimular esse efeito catapulta. Mas o que a gente tem que cuidar é assim, ó, se eu estou pensando em treinamento de fáscia, todo e qualquer movimento que me seja confortável é bem-vindo. Mas se eu quero treinar especificamente, eu preciso, em determinados momentos, ter velocidade no meu treino. Eu não posso só alongar e voltar. Alongar, eu preciso fazer e pá, pá. Eu preciso também da potência para isso acontecer. Então, Uhum. tem algumas técnicas que vão me favorecer uma coisa, tem outras técnicas que vão Isso. me favorecer outra, mas eu preciso saber que eu também preciso chegar naquele momento onde eu vou fazer os meus saltitos, que eu tenho essa potência, que eu tenho essa capacidade de gerar esse estímulo mecânico de absorção de carga e propulsão. Né? Então, eu vou criar um processo para chegar lá, porque se eu fizer isso com o ombro que está todo fechado aqui, eu vou fazer isso, pum, no primeiro eu já lesionei meu ombro. Então, eu preciso ganhar essa distância desse tecido para quando eu lançar, ele ter essa capacidade, porque a capacidade elástica não é só para ir. A capacidade elástica real que a gente está querendo buscar e qualidade do tecido facial é essa condição dela voltar ao estado normal dela. Não adianta eu só ir e não conseguir voltar. Por isso que eu preciso também fazer essas cargas com velocidade. Não sei se respondi, que eu realmente Exato. yoga não domino para poder dizer que a técnica é ou não. Mas eu sei que tem movimentos de pulso que são excelentes, tem movimentos respiratórios, tanto quanto no Pilates, que são importantes e excelentes. Move o corpo em vários... como se ganhasse direções opostas, né? Então, qualquer exercício que traga essa sensação de tensibilidade, de oposição de carga,
de organização, eles são bem-vindos. Mas eu tenho que lembrar que quando eu quero treinar rebote, eu preciso da velocidade junto. E essa coisa que você falou da atenção, da intenção mental no movimento, né? Do que a yoga faz muito. É um movimento pequeno, introspectivo, de você ir aos pouquinhos desfazendo os nós e achando o caminho, né? E essa respiração vai ajudar muito isso. Tem uma pergunta da Rosineide aqui, que diz que se lesionou durante muitos anos dançando e tem exercícios para tirar dores e fortalecer os ligamentos dos pés. É a pergunta tem, dela. A gente tem uma sequência maravilhosa lá do Ranish, né, Alice, que vem também da Tunga Yoga. São 3 exercícios maravilhosos que a gente pode fazer. Um deles é só essa brincadeirinha, vira um pouquinho mais... Aí. Pro chão. Só essa brincadeirinha aqui, ó, de subir, ir para a ponta, ir para frente, voltar. Tati, vai para a tua esquerda, porque os comentários estão mais na... Não, o contrário. Ah, não, tá. Eu tenho um problema com o direito. Mais um pouquinho ainda, porque aí o teu pé vai aparecer de fora dos... Bem mais para frente. Aí, pronto. Aí a gente vê teu pé. Tá. Aí tá. Então eu tenho movimentos, ó. Eu primeiro vou subir meia ponta. Se eu não estou mexendo o meu pé há muito tempo, só de ficar nessa posição é quase impraticável. Porque o que a gente quer, ó, é lançar o tornozelo para frente, não o joelho e o quadril. Meu quadril está parado, meu joelho está parado e meu tornozelo vai ir para frente. Eu quero desenvolver essa capacidade de ter esse movimento. Depois eu subo na pontinha do pé e eu vou fazer essa mesma capacidade lá para frente. E aí eu tenho... depois. Isso, aí depois eu tenho também aqueles outros de apoiar os dedos entre os pés. Deixa eu vir um pouquinho mais. Dedos entre os dedos do pé, né? Isso, dedos entre os dedos. Separando os dedos, que é o gyrokinesis também faz bastante. Isso. E vai puxando para fora. Sempre quando eu vou fazer uma circundução, eu quero fazer uma tração antes e depois fazer um movimento. Um lado e outro. Deixa eu pegar aqui. Pensando em criar espaços, né? Isso. Agora acho que aqui vai ficar melhor de Aí, exercício que envolve cadeias cruzadas ajudam a liberar essas tensões? Acho que você já respondeu isso, né? Sim. Essa coisa das diagonais, abrir e fechar, tá, gente? Ela já respondeu. Que live maravilhosa. Na verdade, é ativar e não liberar, certo? Não sei exatamente o que é essa pergunta. Ativar e não liberar. Não, é porque depende do como tá. Eu acredito que seja pelo rolo que está falando isso. Foi a Beringer, Cláudia. Vê se você explica um pouquinho mais. Tô amando. Adorei a imagem da laranja. Obrigada, Alice Tati. Gente, semana que vem tem o Vinícius Boim, tá? Que vai falar sobre Pilates, intervenção manual, osteopatia. Não esqueçam de aparecer. Maravilhoso. Eles vão gostar bastante. Outro monstrinho. E deixa eu ver, não... Bom, seus alunos não acham monótono e estranho o trabalho de fáscias? Não, de jeito nenhum. Eles amam. O que a gente precisa entender? Eu não preciso trocar exatamente toda a minha aula para fazer um trabalho de fáscia. Dentro dos movimentos de Joseph, a gente já tem muito do trabalho facial. Às vezes eu mudo um pouquinho só. Digamos que a gente esteja fazendo um scooter. Um standing hip stretch, tá? Então eu estou no standing hip stretch, sabe, no reformer. Conhecem esse exercício? Sim. Estou com as duas mãos lá e eu vou fazer aqui. Cheguei lá atrás, eu vou pulsar. Pá, você tá... pá. Tá? As mãos na barrinha. Quem não sabe, é um pé no chão, um pé no carrinho. E um pé em cima do carrinho, como se o reformer tivesse aqui, trás, esse pé. E segurando aí eu na barra chego de lá pressa. atrás e eu vou pulsar para trás, o meu calcanhar para trás, e posso mexer junto o meu braço, posso pulsar para o lado oposto, e eu vou botar um componente facial dentro do meu movimento, sem deixar de perder, porque para mim, Pilates resolve muito. Eu não troquei de técnica nunca, porque os meus alunos estão comigo há 14 anos, há 10 anos, e estão satisfeitos, porque estão evoluindo. O que a gente precisa é conseguir compreender o que cada aluno precisa. Porque se eu compreendo o que o aluno precisa,
e eu trago para ele, entre o início da aula e o final da aula, uma melhora de como ele entrou, ele não vai achar a aula monótona, porque ele vai ver um objetivo. E eu educo os meus alunos. Eu digo para eles, ó, a gente está fazendo isso hoje, para isso, aquilo, aquele outro. Eu faço com que ele compreenda e veja a importância do que ele está fazendo. Porque o aluno presente, ele vai ter um resultado muito mais rápido do que um aluno que não sabe nem que está numa aula de Pilates. E a gente não quer isso, a gente quer alunos que estejam comprometidos com a própria evolução deles. Sem ser chato, sem ser grosseiro, sem ser monótono, porque eles vão descobrir neles a vontade de melhorar. Então, eu acho que o grande desafio do professor, do instrutor, é fazer com que cada pessoa sinta a vontade de ser melhor do que é quando entrou na sala de aula. E quando a gente gosta do que faz, eu acho que a gente dá um temperinho diferente e faz com que tudo pareça mais gostoso de fazer. E a gente vai conhecendo os alunos e vai achando o jeitinho de convencer e de quebrar aquela resistência quando ela existe, né? Sim. Através de brincadeira. Um dia você faz um exercício bem sério, bem assim que ele já conhece, e no final você dá uma soltada, um balanço, só joga a bola e volta, cria imagens, né? Eu acho que tem como a gente ir conquistando essas múltiplas, porque na verdade o que a Tati está falando são de qualidades de movimento diferentes. A gente precisa explorar as qualidades de movimento diferente. É o controlado e lento, é o que pulsa, é o que rebota, é o que bate. É a vida, gente. A vida é isso, né? A vida é soltar, a vida é ganhar sustentação, é empurrar, é correr, é bater. Tudo isso é trabalhar as fáscias, né? Quando a gente pensa nas variadas qualidades de movimento que existem na vida, é um pouco isso, né, Tati? Que a gente está falando, essa complexidade. Trabalhar sozinho, só no movimento lento e controlado o tempo inteiro, não completo. Não completo. Uma parte, não é completo, né? Até e me porque, perguntaram, assim, antes que vá embora, me perguntaram que horas é o Vinícius semana que vem. É no dia 22. Quem olha aí que dia 22? Para que está aqui atrás. Dia 22 é uma quarta-feira, tá? Às 17 horas, no mesmo Bate-Canal. O Vinícius vai estar aqui falando, como eu disse para vocês. Tá, Tati? Vamos lá. Vai ser maravilhoso. Não, eu só acho que não sei se finaliza ou não, mas me perdi. Blá, 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 blá. Está falando das qualidades de movimento, de como essa variedade de qualidades torna o trabalho mais facial, digamos, mais completo, né? A gente fica nesse sentido. Gente, o horário, hoje muita gente está precisando sair. Tati é essa criatura maravilhosa, vocês podem aproveitar ela fazendo também os workshops, os cursos da Polestar, tá? Porque tudo isso não tem como a gente separar quem a gente é e o que a gente sabe quando a gente está ensinando Pilates. Sim. Você viu que ela ensinou o exercício de Pilates aqui agora e traz todo esse conhecimento mesmo que ela tem, que ela aborda. No currículo da Polestar a gente traz muitas dessas coisas, né, Tati? Mescladas, essa filosofia com pensamento holístico, mais aberto. A gente não é um ser só músculo esquelético, a gente é um ser espiritual, um ser emocional, social, um ser energético. E isso tudo é o que a fáscia está sendo provado hoje cientificamente, mas que a gente já intuitivamente fazia, né? Sim, ela é energia, ela é imaginação, ela é músculo também, ela está relacionada com essa parte, com os tendões. Na verdade, ela é dentro, fora de célula, ao redor das fibras. É essa teia que nos conecta, né? Foi isso, Alice. Ainda bem que falou conecta, que eu lembrei. Porque, na realidade, quando eu estiver fazendo qualquer exercício integrada, porque quando a gente faz Pilates, o que a gente quer buscar? Que do fiozinho do cabelo, a pontinha do dedo do pé, eu tenho uma conexão. E isso vai gerar o espaço. Então, esquecer essas extremidades me tira um tantão de tecido facial. Porque o que está conversando com a minha torácica lá em T12 começa na sola do meu pé. Vem pela sola do meu pé, passa por dentro, passa pelo joelho, passa por trás da perna, passa pelo psoas e chega e vai conectar em T12. Então, se o meu pé está murchinho, eu já perdi toda essa capacidade de desenvolver essa tensão, essa tensibilidade, essa distribuição de carga.
Então, a importância, valorizem mais essa questão, assim, toda vez que eu tiver um buraco, se eu estou fazendo um exercício de buraco, ou o meu cotovelo faz um buraco, eu já não consigo mais passar aquela conexão. Então, lembra quando a gente falava aulinhas de japonês para os cotovelos se olharem, ou faz o braço de parênteses? Eu uso muito o teu termo, Alice, que uma vez eu escutei um PRPF contigo, a jacaroa, né? Que o jacaré tá lá descansado, dormindo. Eu conto a história que tu contou. E aí ele vê a presa e ele se enche e ele sai rápido. Como é que aquele bicho tão pesado rápido se move para atacar? Porque ele sabe mais inteligentemente que a gente usar o sistema facial. Uhum. Bárbaro isso. Tati, nós vamos ter que encerrar, senão a gente passa a noite aqui. Sim, As pessoas sim. estão se despedindo, agradecendo, muito felizes a sua doçura, amorosidade, competência, quantidade de conhecimento, simpatia, carisma, é incrível, foi um presente. Acho que todo mundo sai aqui bastante preenchido de alma e de cognitivo e de trabalho para aplicar amanhã nos alunos da gente ou na gente mesmo, quem for aluno que estiver assistindo, tá? É um presente que você nos deu, muito generoso, e nesse momento de tantas dores, esse carinho no coração foi muito especial e eu tenho muito a te agradecer. E todos nós. E divulguem, gente, que esse material vai ficar aí na minha... Como é que chama esse negócio? Stories. Mais 24 horas. Quando eu desliguei, que tentei baixar, ele não baixa. Então, eu não tenho como botar no IGVT depois que eu achei que era possível. Eu acho que quando é uma coisa assim de 2, o Instagram não permite baixar. Foi ontem a aula com o Ronan que eu dei também, não consegui baixar. Então, só fica 24 horas. Aproveita, avisa todo mundo que é para aproveitar esse momento aí. Para curtir essas 24 horas, porque depois vai se perder. Muita gente pedindo para você voltar, mas tem muitas outras pessoas que eu quero trazer. Sim, pessoas excelentes, excelentes. Então, a gente tem uma equipe de educadores linda, de mentores fantástica, e a gente vai fazer toda semana essas conversas com temas variados para vocês irem se nutrindo interna, externamente, e a gente construir um mundo melhor, porque é isso que a gente faz quando a gente trabalha com o movimento consciente, tá? Então, é o nosso Alice, eu papel. quero te agradecer muito, não só por hoje, por tudo, por tudo, por tudo, porque foi através de eu me inspirar em ti, naquele workshop que eu fiz contigo, que eu me transformei na profissional que eu sou hoje. Realmente te devo muito, porque a gente vê esse amor que a gente nutre pelo que a gente faz, e que como a gente tem que ser grato por trabalhar com o que gosta, com o que ama, e poder ainda trazer frutos para outras pessoas desse trabalho, né? Então, realmente, eu sou muito feliz por ter escolhido a Fisiopilates, sou muito feliz por ter seguido esse caminho, sou muito feliz quando eu dou os cursos, eu amo todos os meus alunos, eu tive muita sorte, todas as turmas que eu peguei são maravilhosos, meus filhos ficaram dentro do coração e vão ficar. Então, é bom ver esse momento do Pilates todo unido, e vendo que a gente está dentro do sistema facial, que a gente faz um trabalho de qualidade. Sou muito grata, muito obrigada mesmo. Beijo grande para você, querida. Beijo, fiquem com Deus. E todos Deus. vocês, aí até semana que vem a gente se vê na palestra do Vinícius. Sejam bem-vindos para as aulas, né, que a gente vem dando. Eu tenho feito lives aí também, às 11 da manhã. Não sei quanto tempo eu vou aguentar fazendo todo dia, mas vou manter algum nível de regularidade. Mas estamos aí, vamos para frente que a gente vai sair melhor desta, com certeza. Muito beijo, obrigada. Amém. A todos, gente. Beijão. Até. Boa noite. Boa noite.